construção dos tais centros de vacinação, que a maior parte de vocês deve ter conhecido, participou dessa experiência, através dos pavilhões que tinham uma recepção, depois as pessoas faziam um compasso de espera, eram vacinadas e tinham a seguir o repouso. Portanto, tudo isso foi organizado de forma a ter, digamos, uma fábrica, entre aspas, perfeitamente estruturada de vacinação rápida, que as pessoas não tivessem muito tempo à espera no processo de vacinação. Portanto, as pessoas tinham que ser marcadas, o processo tinha que ser organizado, a pessoa entrava na fila e saía imediatamente. Desejavelmente, todo o processo tinha que ser inferior a 50 minutos de vida do tempo. Portanto, desde que chegava até que saísse. Em média, foi inferior a 50 minutos. Houve dias em que houve mais problemas, mas foram poucos, felizmente. Portanto, nós montámos isto de maneira que, quando chegassem as vacinas, em grande quantidade, nós passávamos imediatamente a vacinar. Portanto, nós, em 3 semanas, passámos de vacinar, grosso modo, 100 mil pessoas por semana para 700 mil pessoas por semana. E essa passagem, essa multiplicação por 7, foi conseguida com a ajuda das autarquias, a ajuda do Ministério da Saúde, das pessoas do Ministério da Saúde, e com a tal montagem padrão, ou standard, que foi espalhada por 303 centros de vacinação. Onde é que nós localizámos os centros? Até isso foi estudado, em função da densidade populacional. Porque nós queríamos que toda a população, em qualquer região, fosse vacinada ao mesmo ritmo, para que não houvesse uma região que acabasse primeiro o processo de vacinação do que outra. Portanto, toda essa organização foi, digamos, a minha primeira preocupação. Eu já estava no processo de vacinação, quando fui nomeado coordenador, eu tinha tentado implementar isto enquanto logístico desse processo, mas, na altura, não fui bem compreendido e, quando cheguei a coordenador, imediatamente implementei com sucesso e com a colaboração de todos isto. Na organização havia também um problema crítico, que era o agendamento. O agendamento obrigava a ter um sistema nervoso central que conseguisse agendar as pessoas de forma organizada, em grande quantidade, e ao mesmo tempo ter informação sobre quem já estava vacinado, para não chamar umas vezes a pessoa e, portanto, não desorganizar o processo. Portanto, imaginem o que é, todos os dias, chamar no mínimo 100 mil pessoas todos os dias, de forma organizada, sem criar confusão. E, portanto, esse sistema nervoso central também não estava preparado. O Ministério da Saúde, a SPMS, que agora veio dizer no artigo que foi o sistema nervoso central que venceu a guerra, eu acho muito curioso, acho mesmo muito curioso. Eu não vou contar mais sobre isso, porque eu não gosto de ter coisas negativas, mas já fica aqui a ideia, não é? Eu fiquei com os cabelos e com as barbas todas brancas à conta da SPMS, mas conseguimos, apesar de todas as dificuldades, e puxando para a organização e metendo militares dentro dessa organização, conseguimos criar um sistema nervoso central que nos produzisse dados e indicadores seguros, porque os primeiros dados e indicadores não eram seguros, e depois, por causa daquelas confusões que souberam, depois também agendasse de forma segura para não criar filas nos centros. Portanto, isto no aspecto organizativo. E aqui a referir mais uma vez contributo extraordinário, quer no financiamento, quer na operação e quer nos recursos humanos de todos os autarcas, independentemente dos partidos. Depois, uma outra componente, que era a componente de liderança. Eu, quando cheguei ao processo, havia uma irritabilidade no processo, interna no Ministério da Saúde, nos diversos núcleos de poder do Ministério da Saúde e fora do Ministério da Saúde, incluindo órgãos médicos, órgãos enfermeiros, os farmacêuticos, não só falar sobre os farmacêuticos, as farmácias diziam, mas nós fazíamos uma campanha que queriam participar no processo de vacinação. E havia a ideia, as farmácias não vacinam. Porquê? Porque as farmácias são os indivíduos que andam aqui a ganhar dinheiro connosco. Coitados, portanto, isto é um negócio, e como é um negócio, eu acabei com esse problema dizendo logo, as farmácias, se for necessário, vacinam. E a partir desse momento trouxe os farmacêuticos para o nosso lado. Nunca mais tivemos problemas. E as farmácias não vacinaram? Não houve necessidade. Foi só dizer-lhes, se for necessário, os senhores vacinam, claro, não há aqui nenhuma restrição ideológica ou psicológica ou alguma ideia contra vocês.
A mesma coisa com a ordem dos membros, a mesma coisa com a ordem dos enfermeiros. E, portanto, e depois com a própria associação de governos. E, portanto, essa liderança foi também tornar inclusiva ao problema e à procura de soluções e à gestão do problema como um todo, todos esses elementos importantes. E porquê? Porque esses elementos deixaram de falar de forma desorganizada, ocupando espaço e criando confusão no processo. Quer os internos, quer os externos. E depois também uma liderança, internamente, um conceito muito simples, que é o conceito da liderança consentida. A liderança consentida é uma liderança em que nós, militares, fardados, somos impostos a uma organização que já existe e que tem as suas próprias lideranças. E a primeira coisa é, estes senhores são líderes, nós vamos expulsá-los do nosso corpo. Nós somos uma bactéria. E nós, para evitar essa reação, criamos um princípio da tal liderança consentida baseado num conceito de liderança consentida através da utilidade percebida. Começamos imediatamente a organizar coisas e a fazer coisas que foram úteis para aqueles atores todos. Os atores começaram a ver em nós um aspecto positivo e não um aspecto negativo. E aceitaram a nossa liderança naturalmente. Portanto, e muito rapidamente, a nossa liderança integrou-se e eles passaram a respeitar-nos como se fossem verdadeiros militares. Portanto, sem... Uma outra vez lá tive que dizer assim, uma coisa mais agressiva, mas depois passava-lhes a mão pelo corpo também. No fim choraram todos, com a despedida. Portanto, é só dizer que realmente foi uma coisa que nós conseguimos fazer isso bastante bem. E outra coisa que na liderança foi também importante era a liderança comportamental. Dizer assim, primeiro dizer, não é? Estar sempre disponível, ir aos centros de vacinação, não ter horários. E depois dizer aqui não há malandrices. Não há malandrices. As primeiras coisas que disse, usando a comunicação, eu não gosto de malandros. Não lembro-se dessa frase. Sou impiedoso para a malandragem. E sou super piedoso para aqueles que fazem bem, não conseguem, mas fazem bem. Tentam fazer o bem. E estas coisas foram fundamentais. Porque logo a seguir, quando estava a dizer isto, mandei o IGAS e a PJ, àqueles sítios em que tinha havido problemas. E eles começaram a ouvir aquela conversa, não é? E simultaneamente a receber o agente da polícia a fazer-lhes perguntas. E aquilo meteu imediatamente toda a gente a linha. Mais ninguém teve tentação ou tentações de fazer coisas esquisitas no processo. E começaram logo a tremer e covar as verdes. Não é? Eu tive uma vez, numa das múltiplas VTCs internas que nós fazíamos, uma senhora que dizia assim, mas eu agora até tenho medo de fazer coisas assim, eu não compreendo. A senhora tem medo de quê? Que eu agora... Não, a senhora se fizer bem, não tem que ter medo nenhum. Se tem medo é que tem um problema na consciência. Tem algum problema na consciência, quer fazer uma confissão. Não, então não percebo qual é o medo que tem. E com esse tipo de... Portanto, mas isso é, digamos, o aspecto da liderança envolvente e depois consentida, que criou um espírito fortíssimo interno, uma organização, mais uma vez, através de sistemas de comunicação interna, com VTCs. Nós criámos, a certa altura, a SPMS não nos conseguia pôr a informação que nós queríamos, à velocidade que nós queríamos, nós, militares, criámos um site interno que todos os atores tinham acesso ao site. E nós dávamos as ordens através desse site. Portanto, eu quando dava uma ordem, depois dos meus briefings diários, fui imediatamente à ordem do site e toda a gente naquele dia via, toda a gente tinha acesso à ordem. Porque aquilo aparecia lá, new, não é? Novas instruções, novas ordens, etc. Toda a gente, até os enfermeiros que andavam para não alegarem desconhecimento. Portanto, esta capacidade de radiodifundir muito rapidamente as instruções e depois também receber, através de VTCs, o feedback deles. E ouvi-los com atenção e reagir às necessidades deles. Portanto, isto foi muito importante neste processo todo de liderança, que estabeleceu a tal liderança consentida. Eu, no fim, não precisava de fazer nada. Houve um ou outro malandro, não é? Tentou, no meio de tanta gente, eram cerca de 5 mil, mas de vez em quando havia uma ou outra malandrice. Às vezes não era malandrice, era mais liberdade
criativa de um sistema que não devia ter liberdade, que era organizado e controlado centralmente, e estávamos numa campanha. A certa altura, alguém num sítio disse: aqui um acordo com a autarca e vamos vacinar os jovens e fazer aqui um grande wipe, não é? Nas redes sociais, dizer que estamos a vacinar jovens, quando nós estávamos a vacinar pessoas entre os 40 e os 30 anos. Essa pessoa foi despedida. E eu pus a questão, estava na Madeira, na altura, quando soube, disse logo que aquilo não podia ser, e pus a questão. Eu estava fardado e eu depois deslocava-me sempre fardado, depois vou já contar isso, tem a ver com a comunicação. Perguntei logo a quem me controlava, se queria que eu voltasse fardado ou se à civil. Se à civil significa adeus, bye, bye, as coisas agora fiquem com isto. Claro que entre eu voltar à civil e a pessoa ser exonerada, a pessoa foi exonerada. E com isso, criei disciplina. Foi um exemplo para a organização. E não há pessoas a sair da linha mestra. Independentemente se teve culpa ou não, e depois isso é uma coisa para apurar a seguir. O senhor primeiro obedece. E obedece porquê? Porque isto é um plano organizado, porque senão isto desestrutura-se. Com tanta gente a operar, cada um depois tinha uma ideia, correu bem, depois houve um problema também no Norte, lá com a Unilabs, que toda a gente sabe, também com o Queimoda, e também aí foi tipo faca, não é? Eu soube às 4h30, tinha havido um problema, às 5h30 o centro estava fechado. E nunca mais operou. Porquê? Porque falhou nos frigoríficos, falhou na alarmística, falhou nos procedimentos, mas mais grave, falhou 1 dia e meio a avisar. E eu perdi a confiança e disse: os senhores podem fazer o que quiserem, a confiança não conseguem ganhar o programa. Só se mudarem os senhores todos. E portanto, como não vou mudar todos? Eu não tenho confiança. Eu não sei se os senhores agora me vão mentir. Eu nem sei se mentiram primeiro. Não percebi. Não sei se tiveram medo. Mas eu não posso viver num sistema em que isto possa acontecer. E, portanto, acabou. Lamento imenso. Então, continuamos para a frente. E eles não abriram até ao fim do processo. Bem, a última coisa que gostaria de falar, a última parte do treino, que é a parte mais interessante para mim, é a parte da comunicação. Os senhores devem-se ter lembrado que eu apareci logo camuflado. Havia diversos motivos. Eu vou falar dos motivos mais simples e depois vou falar do verdadeiro motivo. O motivo mais simples é que nós éramos 3 ramos das Forças Armadas e o camuflado é o único que unifica os 3 ramos das Forças Armadas. Isso é o motivo mais simples. Depois, o motivo prático. Vocês estão a ver que é eu ter que lavar esta farda N vezes durante o processo. O camuflado era uma coisa simples. Eu estava de mangas arregaçadas e ela não tinha que preocupar com a gravata. E dava uma ideia de operacionalidade. E essa ideia da operacionalidade, o indivíduo com mangas arregaçadas a tratar do problema, era uma ideia muito importante para o processo. Porquê? Porque o processo era um processo complexo, porque era um processo de emergência. Portanto, nós não podíamos ir lá. Uma vez houve alguém nas redes sociais, depois já que estultice. Eu até gostei de falar, estultice. Eu disse: olha, se quiser, eu vou pô-lo assim. Se calhar fica mais. Leve um assim, que deve incomodá-la, sendo eu militar, a parecer fardado. Portanto, eu sou militar e apareço disfarçado. Porque se calhar isso não a incomoda. Mas isto são pensamentos internos, claro, eu nunca disse nada a ninguém, continuo a parecer fardado. Sempre leio nas mãos. Mas a coisa mais importante, que é o espectro relevante, é: eu, na altura, nós tínhamos a ideia, tínhamos alguns dados, tínhamos cerca de 40% de pessoas com dúvidas. Não eram negacionistas, mas com dúvidas sobre o processo de vacinação. Passa a vacina ser recente, e havia nas redes sociais, etc. E eu, o que fiz foi retirar espaço de manobra à dúvida. Eu fui lá dizer: senhores, nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra. É uma guerra de sobrevivência da comunidade contra o vírus. Portanto, não pode haver traidores à comunidade. Quem for traidor à comunidade está a ajudar o vírus. Portanto, isto é uma guerra. Daquele lado é negritude e deste lado é um. Portanto, nós temos que nos vacinar todo. Primeiro eu pensava que era 70% e depois era 85%.
Portanto, acabou, não há cá discussões, temos que nos vacinar para nos protegermos. O senhor tem que se proteger assim. Tem que proteger a sua família, mas tem que proteger a sua comunidade. Isto é uma guerra da comunidade. E esta dicotomia, esta retórica de guerra, foi talvez das coisas mais importantes. Porquê? Porque depois esta retórica foi usada em diversos momentos. No momento em que eu tive que entrar lá pelo centro, pela manifestação dos negacionistas, foi um momento, quer dizer, aquilo aconteceu, foi uma oportunidade, mas eu usei a oportunidade. Entrei de propósito no meio daquela gente toda. O que é que eu pensei? A imagem que tive foi, eu vou ser um navio que vai empurrar com a minha proa este mar agitado. E depois chego ao destino e o destino pergunta. Então foi difícil? Eu disse, não, porque o mar agitado é o obscurantismo e o vírus junto. Eles é que são o problema. Não sou eu que sou o navio. Eu trago a boa novidade. Qual é a boa novidade? Ser racional, fazer as coisas que devemos fazer para proteger a comunidade. Nós somos a comunidade contra um vírus e meia dúzia de senhores que acreditam que o vírus não faz nada. Contra todas as evidências, porque o vírus já tinha morto muita gente. E, portanto, naquele dia, em direto, o que acho que os portugueses perceberam é a luz de um lado e o obscurantismo do outro. De que lado é que os senhores querem ter? O obscurantismo, a ajudar o vírus, estão contra a comunidade. A guerra é da comunidade contra o vírus. Portanto, a dicotomia e a retórica de guerra foi uma coisa bastante importante e foi usada, com sucesso. Portanto, nessa altura, faltavam 7 ou 8%, que eram aqueles que estavam com mais dificuldades em se vacinar, eram os mais jovens, 30 anos, 20 anos, e os mais jovens, e de repente, aquilo com uma avalanche. Depois, passado uma semana, fui lá para os centros de vacinação, bateram palmas, etc. E depois aquilo criou também um movimento, uma onda positiva em vez de uma onda negativa. Outra coisa importante foi, logo no início do processo, explicar bem as prioridades. Quer dizer, aqui não há penetras na fila do pão. Portanto, nós, enquanto tivermos que salvar vidas, essa é a grande prioridade. E usamos a resiliência, que é salvar as pessoas que podem contribuir para salvar vidas, como grande prioridade. Mas não é toda a gente. Eu tive problemas com a polícia, a certa altura. Havia até uns tipos que meteram em tribunal, porque eu vamos vacinar. Eu disse, os senhores, nós vacinamos 40% das forças militares e da polícia. Eu achava que era resiliência suficiente. Eu disse, mas os senhores, durante a pandemia, neste ano de tal que já tinha decorrido sem vacinas, morreram que nem tortos. A polícia ficou desmembrada, não fez o seu serviço. Então o que é resiliência? Se não tiveram baixas e não perderam a capacidade de operar, qual foi o problema da resiliência? Não tiveram problema nenhum. Portanto, os senhores, agradeço-me ainda vos dar 40% de vacinas. Porquê? Porque eu tinha que concentrar as vacinas em pessoas que estavam a morrer. E esta ser claro nos objetivos também ajudou a que a população aderisse ao processo. Porque o objetivo tem que ter valor, tem que ter ética por trás. Esse objetivo com valor e ética foi bem percebido. E depois dizer, epá, isto daqui para baixo, eles da GS queria fase 1, fase 2, fase 3, depois da fase 1, só uma fase, que é libertar a economia. É a fase 2. E é por ordem etária, que é isso que faz sentido. Porque as doenças concentram-se na parte de cima dos mais idosos e deixamos uma única lei verde para aquelas doenças muito graves que podem atingir pessoas muito jovens. De resto, é tudo para faixas etárias e não há cá ninguém a passar à frente do fio. Até porque era a forma mais fácil de chamar as pessoas ao processo de vacinação. Eu, nas bases de dados da saúde, não sei qual é a profissão da pessoa. Imaginem que era ir vacinar por profissões. Era impossível. Depois ia ter outra vez aqueles problemas de início. Era professor, mas afinal não era professor, era o contínuo. Mas também passou por professor. Eu, na base de dados, não sei se não é contínuo ou se é professor. Portanto, a base de dados só sei que o tipo tem aquela idade e tem ou não tem doenças. E, portanto, também era um processo muito simples. Depois, a questão da parte comportamental, não é? Dar o exemplo, o esforço, ir muitas vezes aos centros de vacinação, estar junto às pessoas, trazer-lhes as televisões ao centro para eles sentirem também. Portanto, isso
ganhou, portanto, a parte anímica do processo. Por fim, uma coisa que foi não deixar criar vazios na comunicação. No início, os assessores dos ministros, não é? Das pessoas envolvidas, diziam assim, digam-nos quais são os pontos defensivos ao jornalista. Aqui o Ramos, que era o meu assessor da comunicação, veio perguntar, só grande para perguntar quais são pontos defensivos. Esses pontos defensivos. Eu sou submarinista, eu só sei atacar. O que é isso, pontos defensivos? Explica lá a esses senhores que há duas coisas na comunicação. Ou é ser bandeira ou é ser vento. Bandeira é estar a reagir aos inputs dos atores todos. Ser vento é soprar para esses atores, para sermos nós a condicionar o problema e não sermos condicionados pelo problema. E a partir daí não deixamos o vazio. Nenhum jornalista que perguntava qualquer coisa ficava sem resposta, era imediatamente respondido. Isso também trouxe a comunicação social para o nosso lado. Porque nós dizíamos a verdade. Mesmo as coisas negativas, dizíamos a verdade, nunca mentimos. E eles, muitas vezes, até não publicavam a verdade porque sentiam que faziam já parte do processo. E, portanto, trazer isso e não deixar que o vazio fosse ocupado por outras pessoas, não é? Que iam comunicar coisas esquisitas, foi essencial. E, por fim, ter uma narrativa que fosse clara, lógica, simples na linguagem. As tais coisas tão simples como estas. Colinho, dá mamãzinha em casa. Ou seja, não tenham pena de vocês. Eu podia ter feito uma linguagem muito mais elaborada. Os senhores, etc., estão a ver aqui o processo, temos que ter resiliência, não podemos... Não, isso não. O senhor está com pena de si. Então, colinho, peça à mãe que está lá em casa, que ela dá-lhe colinho. Aqui que os militares é para trabalhar. E este tipo de linguagem, muito direta e muito simples, a população gosta de linguagem simples. E depois, quando ia à televisão, eu fui muitas vezes à televisão, precisamente para não criar vazio, não foi porque me quisesse promover. Eu fui porque estava a fazer um serviço. E quando fui à televisão, muitas vezes o jornalista elaborava, faz um relatório antes de fazer a pergunta. E eu dizia, sim, afirmativo, é isso. O jornalista ficava desarmado. Assim, então, uma coisa tão complexa tem uma resposta tão simples. Sim, porque a resposta é simples. E o senhor escusa de... o senhor quer ser político e tal? É assim? Sim. Não. Não? Não há mais nada? Não, só quer ser militar. E esta forma direta de comunicar criou também um estilo que trouxe a população. Já a propósito do político, dizer que no meio destas coisas, eu dei uma entrevista, a certa altura. Primeiro era a preocupação do processo, depois quando o processo começou a correr, já era a preocupação da pessoa. Vou ver e-mail para a presidência. Esta gente está louca. Desde que começou-se a criar aquele movimento, vou ver e-mail para a presidência. O tipo pode ser presidente, e isto, e aquilo, e aquilo outro. Isto a continuar assim, a preocupação. Eu passo a ser ator político, e eu agora fiz um processo político e ninguém na política me está a atacar, portanto, permitindo-me conduzir um processo, tipicamente uma missão, sem interferência política, começa a ser um ator político. As pessoas que já começam a marcar para daqui a 4 ou 5 anos já me começam a atacar. Eu tenho que seguir rapidamente esta coisa. Então fiz uma entrevista, por acaso correu bem. Estas coisas também acontecem com a oportunidade, não é? E que disse uns disparates. Mas disse uns disparates porque a entrevista foi irónica. Mas foi a entrevista mais política que eu fiz. A altura perguntava, o senhor, quando era jovem, gostava muito de atacar os navios nos exercícios. O que é que eu pensei? Isto é a mesma coisa quando está lá um cirurgião se gosta de fazer cirurgia. Eu disse, não, olha, sim, eventualmente era sanguinário. Estou logo a criar tremeduras, não é? Então, mas a senhora atacava os navios ingleses, etc. Claro. Nunca gostei de snobs. E os franceses? Também não gosto de chauvinistas. E os alemães? Porque eram os navios mais bem preparados. É claro que eu atacava essas forças para me treinar, não é?
Os alemães é porque tenho uma questão judaica e nunca lhes perdoei. Portanto, com estas frases simples, deixei de ser presidenciável. Claro. Começaram logo a dizer, afinal ele é meio maluco. A única coisa que serve é para fazer a vacinação. Resolvi o problema. Acabou o foco, voltou imediatamente para o processo de vacinação. Depois, no fim, claro, quiseram fazer mais umas peças sobre a pessoa, etc. Mas já estava no fim. Lá fiz assim, afinal não sou tão maluco como era, só para não ficar com a má imagem. Mas, em termos da história global do processo, o que vos queria dizer é que nós conduzimos este processo como uma verdadeira operação de vida. Entrar, perceber o ambiente, saber onde é que está o inimigo, os neutros e os amigos, e jogar com o processo, com todas as envolventes e com toda a incerteza das vacinas chegarem, não chegarem, das posições do A, do B e do C, para levar isto a bom termo. E quando saí, estávamos em 84,2% de segundas doses, e agora já estamos a 86%, estávamos a 87,4% de primeiras doses, e no primeiro lugar a nível mundial, que também me dá um prazer, que andamos sempre de joelhos. Os outros do Norte é que são mais inteligentes que nós. E eu, isso agora voltando à entrevista que eu dei, assim, geneticamente acho que não tem problema nenhum. Mas se os senhores acham que por serem portugueses há um gene qualquer que nos afeta e nos tira a capacidade, isso pensem lá o que quiserem. Eu não acredito nisso. E, portanto, como não acredito que há genes positivos nem negativos, há culturas, eu luto por uma cultura que não seja uma cultura que se ponha de joelhos perante ninguém. Tem que ter orgulho dela própria, não é um orgulho estúpido, não é um orgulho que elimine ou que considere que as outras culturas são inferiores, não é nada disso, mas ter orgulho de si próprio e, portanto, quando chegamos ao primeiro lugar da vacinação, eu tinha um sorriso de orelha a orelha. E agora tenho muitas entrevistas a perguntarem-me qual é o segredo da vacinação em Portugal. Claro, um dos segredos é a nossa população, os hábitos de vacinação, etc. Mas também não é só a população, é o conjunto da população e do processo. Mas quando pergunto, eu digo, isso é muito complicado, tem que se fazer um doutoramento. Os senhores têm que ficar estudando, que eu não vos consigo explicar isto. É muito científico isto. É eles sentirem um bocadinho que nos fazem às vezes. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer.